Olá pessoal, tudo bem? Segunda-feira, dia de resposta à nossa tradicional enquete dominical. É isso aí? Então vamos lá. Meus amigos, a nossa enquete desse domingo veio tratar de um assunto importantíssimo, recorrente para quem trabalha com pregão eletrônico, especificamente com base no decreto 10.024, decreto federal do pregão eletrônico, e quem trabalha com o sistema Compras.Net do governo federal. É algo que causa muita dúvida, causa muitas confusões, não é? Vimos, vez por outra, algumas regras de edital em que pese trazer no preâmbulo a referência ao decreto 10.024, mas trazem regras para cadastramento de proposta e documentos de habilitação que não estão regrados no decreto e, por isso, muitas vezes, em virtude do sistema Compras.Net, tem uma certa amarração no preenchimento e no cadastramento da proposta por parte dos licitantes, há uma interpretação que nós entendemos que é equivocada. Pois bem, o que é que fala o artigo 26 do decreto 10.024? Vamos relembrar. Olha só, uma vez divulgado o edital, né, após a divulgação do edital no sítio eletrônico, os licitantes encaminharão exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço até a data e hora estabelecidos para a abertura da sessão. E o que nós destacamos aí no decreto, em amarelo? Nós vemos que está claro no decreto que o preenchimento da proposta, o encaminhamento da proposta, é a proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço. Correto? Em momento algum, o artigo 26 exige que seja apresentada, ou seja, anexada uma proposta com todas as formalidades exigidas naquela proposta que nós utilizamos para aceitação ao final da fase lanço, onde você tem que exigir com papel timbrado, assinatura do responsável legal, endereço, telefone, e-mail, por vezes dados bancários, né? E com toda a especificação, detalhamento e formalismo daquela proposta. Então, vocês vejam que o artigo 26 do decreto, ele solicita, concomitantemente com os documentos de habilitação, a proposta indicando simplesmente, olha só, vamos rever, a descrição do objeto e o preço. Lembrando ainda que antes da fase de lances, o pregoeiro nem os licitantes têm acesso àquela proposta anexada no Compras.Net, não tem acesso às informações de marca, modelo, fabricante que constam lá nos campos do Compras.Net, inclusive. E devido a isso, alguns editais trazem uma restrição que nós entendemos equivocada, que aquele anexo, né? Existe um campo lá no Compras.Net, para quem não conhece, e quem conhece relembrar, né? Existe um campo no momento do preenchimento lá dos campos da proposta, onde o licitante ele já apresenta sua proposta, o preço, com a descrição, né? Que é o que o decreto pede. No entanto, infelizmente, até então, o Compras.Net tinha amarrado a exigência de que só poderia se salvar a proposta se fosse anexado, fosse feito um upload em um campo chamado lá anexo de proposta. Até o nome do campo não é proposta, porque a proposta já está preenchida nos campos próprios do Compras.Net, e aí sim é obrigação do licitante descrever seu produto e apresentar o seu preço lá nos campos do sistema. Mas vejo que em momento algum o decreto exige que seja anexada a proposta, nem com as formalidades que nós vemos em alguns editais, correto? Então, muito importante atentarmos com relação a isso aí. Bom, o decreto não pede e eu entendo que, em que pese o Compras.Net tinha essa amarração de que a proposta seria salva apenas que se anexasse alguma coisa no campo para se fazer upload no campo anexo de proposta, o pregoeiro não deve se ater a esse documento como sendo a proposta a ser anexada. Correto? Então, é um posicionamento que nós temos com base o próprio decreto. Ademais, se nós observarmos, além da proposta antes da fase de lance não ter qualquer utilidade ser anexada no sistema,
né? Porque, como nós repetimos, o pregoeiro e os licitantes não têm acesso, né? Nós temos o pregoeiro, nós temos acesso apenas à descrição, marca, modelo, fabricante, quando é objeto, bem, e aos valores, né? E a proposta apreciada é aquela proposta do vencedor da licitação. É a proposta após a fase de lance. Aí sim, solicita-se a proposta ajustada, obviamente, solicita-se a proposta ajustada após a fase de lance e se analisa. E você já vai ter a proposta já com novo preço, né? Com marca, modelo, fabricante, especificações. Então, muito importante com relação a isso. E isso foi tratado na nossa enquete, no nosso domingo. Olha só. Em caso concreto, que não é único, são vários, né? Em determinado pregão eletrônico realizado pelo Complaisnet, seguindo as regras do decreto 10.024, após a fase de lance, o pregoeiro verificou que o documento anexado no campo anexo de proposta, antes da sessão do vencedor da fase de lance, não correspondia ao objeto licitado, apesar dos campos da proposta estarem corretos. Essa é a validade, né? Os campos da proposta, conforme o decreto, especificação, descrição e valor devem estar preenchidos, correto? E aí seguimos. Mesmo assim, o pregoeiro solicitou sua proposta readequada, que foi aceita. O pregoeiro em seguida habilitou a empresa e declarou vencedora. Está correto o pregoeiro? E aí trazemos, né, uma questão, já que a proposta anexada antes não correspondia ao objeto. Meus amigos, está sim correto o pregoeiro. Né? Obviamente, o pregoeiro tomou essa decisão porque o seu edital estava corretamente regrando, informando que a proposta que deveria ser formalizada e apresentada, anexada no sistema, é a proposta do vencedor após a fase de lance. Né? E ele pouco se importa com aquele anexo de proposta antes da fase de lance. Tudo bem? Tudo bem que alguns editais podem pedir que seja anexada a planilha da proposta e tudo. Até há uma certa coerência, nós entendemos. Mas, de toda forma, mesmo assim, após a fase de lance, a planilha que será apreciada para julgamento será a planilha do vencedor após a fase de lance. Aquela planilha anterior praticamente não tem efeito. Tudo bem? Outra realidade que pode ocorrer é se anexar a proposta antes e não haver lances. Aí alguns ainda entendem que é possível se anexar a proposta e não havendo lance, se reaproveitar, inclusive, aquela proposta inicial, já que não vai existir proposta readequada. Certo? Mas muito importante, que nós trazemos na nossa enquete é essa discussão quanto à obrigatoriedade do Complaisnet exigir, né, que seja anexado algum documento naquele campo e que o pregoeiro possa desclassificar, né? Vá desclassificar porque aquela proposta inicial não está formalizada, é de outro objeto da licitação. Então, meus amigos, a proposta foi preenchida corretamente nos campos, com descrição, com o valor, e após a fase de lances, o licitante vencedor apresentou sua proposta, aí sim formalizada, essa será a proposta a ser anexada. Ademais, nós teremos sim, após a fase de lances, poderemos ver os campos, marca, modelo e fabricante do objeto. Ainda assim, né? Ainda vemos isso aí, né? Mas a proposta que será apreciada é aquela que vai ser anexada após a fase de lance. Tudo bem? Então a resposta correta é exatamente sim, o pregoeiro agiu corretamente e a maioria dos nossos colegas aí responderam corretamente em virtude do decreto federal ele não exigir marca, modelo, não exigir que seja apresentada, anexada no sistema a proposta formalizada com papel timbrado ou com alguma outra formalidade que vá possivelmente desclassificar ou não ser considerado pelo pregoeiro após a fase de lance. Né? Temos que lembrar que o objetivo da licitação, um dos objetivos, é a busca pela melhor proposta. E imaginemos um licitante que após a fase de lance apresentou corretamente uma proposta, né, que atendeu às regras do termo de referência e simplesmente porque ela anexou uma planilha por engano de uma outra licitação antes da fase de lance, mas preencheu corretamente os campos, você vai desclassificar. Nós entendemos que está incorreto esse procedimento. Tudo bem? Então, um abraço a todos, uma boa semana e domingo nós temos uma nova enquete dominical. Um abraço, pessoal!